Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de aulas que visa prepará-los para a realização do ENAD. Hoje vamos conversar sobre o padrão de respostas para as questões discursivas da prova. E como é um tema muito importante e extenso, vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, que volta-se à resolução de questões da formação geral, que contemplam todos os cursos que fazem parte do caderno de formação geral, e posteriormente, numa segunda parte, vamos conversar apenas sobre as questões discursivas referentes ao componente específico, ou seja, a educação física. A partir daí, iniciaremos a nossa análise de hoje através do reconhecimento dos elementos que fazem parte de uma questão discursiva apresentada no ano de 2019. Vou colocá-la na telinha e a partir dessa questão que está aparecendo agora, nós vamos reconhecer os verbos de comando, os verbos de instrução do enunciado e desvendar quais possíveis propostas poderão ser apresentadas para resolver a situação-problema que a questão nos traz. A princípio, quero que vocês utilizem aquelas diretrizes que eu ofertei nas aulas anteriores, quando falávamos acerca da estrutura da prova e das questões do ENAD, para reconhecer os elementos que fazem parte dessa questão que está sendo projetada aí. Percebam que ela traz dois textos, acompanhados, claro, de suas referências. Esses textos são os materiais que nós chamamos de suporte. Então, eu tenho um suporte acompanhado de sua referência, seguidos de outro suporte que também traz sua referência, para então o enunciado aparecer na questão. Gabriel, o enunciado é o mais importante e eu devo priorizar a leitura deste. Não é isso? É verdade. Você está corretíssimo. Entretanto, não despreze os textos de suporte, nem mesmo as referências. Você deve ler a questão na íntegra. Entretanto, com uma ordem que estabelece o enunciado como seu principal elemento. Então, siga para a leitura do enunciado, identifique os verbos de comando que dele fazem parte e só então siga para os textos de suporte, adquira as informações necessárias e elabore sua proposta de resposta à situação problema. Analise comigo o enunciado primeiro, a partir da análise dos textos. Percebam que encontramos o nosso primeiro verbo, analisar. Por que esse verbo é tão importante? Se eu te peço para buscar algo, eu tenho que informar a ti quais as características desse objeto que você vai buscar. Se eu te peço para identificar algo, eu preciso te informar o que de fato eu preciso que você identifique. E percebam que esses verbos acabam demandando, ou seja, ele necessita que eu te informe como é para que você apenas reconheça, apenas identifique, apenas encontre. Quando eu utilizo esses verbos, buscar, encontrar, identificar, reconhecer, aquilo que você procura está explícito. Vejam só, se eu peço para você identificar no texto, se eu peço para você encontrar no texto,
Se eu peço para você reconhecer no texto algo, significa dizer que a informação está explícita. A informação já está contida no suporte e você apenas irá realizar a leitura e, após a leitura, identificar, reconhecer, encontrar a informação necessária. Ela está explícita. Mas o verbo utilizado não direciona você a uma informação explícita, e sim a informações implícitas. Analise. Se você precisa analisar, então a resposta não está explícita. Ela está a partir da tua análise. A tua análise é indispensável para que a resposta possa ser melhor contemplada e, consequentemente, elaborada em conformidade com aquilo que você precisa apresentar para resolver a situação, problema da questão. Deu para entender? Vocês estão utilizando o verbo analisar. Então a resposta não está explícita, ela está implícita. Algo deve ser compreendido a partir dos textos e esse algo deverá fundamentar a tua resposta. Vamos encontrar os outros verbos? Talvez eles nos ajudem a compreender melhor essa questão. Apresente duas propostas de intervenção no âmbito da sustentabilidade socioambiental. Outro verbo que acabamos de encontrar. Apresentar. Apresente. Ele é mais um comando que te é dado. Primeiro você vai analisar. Então, existe uma informação implícita no suporte 1, outra no suporte 2. Essas informações estão relacionadas e, a partir da compreensão dessa relação, vocês deverão apresentar, ou seja, você vai colocar em suas palavras algo que solucione, que venha a intervir no contexto da sustentabilidade socioambiental. Então você apresentará algo, você apresentará uma proposta interventiva, uma proposta para solucionar o problema apresentado, de modo a contemplar, mais um verbo, dessa vez um verbo no infinitivo. Então eu tenho que contemplar o quê? Ações de restauração e recuperação após a ocorrência de desastres. Então vamos lá. Olha que final maravilhoso. Eu preciso apresentar duas propostas de intervenção no contexto socioambiental que contemple alguma ação, alguma atividade que me permita restaurar aquilo que foi perdido, recuperar aquilo que foi comprometido quando de um desastre. Então, vamos lá. Os textos vão provavelmente me falar sobre os desastres. Eu nem li os textos ainda. Eu sei que eles vão me falar sobre desastres e consequências. E que essas consequências podem ser recuperadas, podem ser reestruturadas, restauradas, para que eu consiga restabelecer o meio ambiente na sua condição original. Então, eu preciso apresentar duas propostas de atividades, de ações, de intervenção que permitam recuperação e restauração do meio depois de um desastre. Ok.
Agora fica mais fácil. E o que haverá no texto para me dar suporte? É o que nós vamos descobrir. Vamos fazer a leitura. Conforme o levantamento patrocinado pelo Ministério da Integração Nacional, o Brasil sofreu mais de 30 mil desastres naturais entre 1990 e 2012, o que confere média de 1.363 eventos por ano. O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, de 2013, mostra que, entre 1991 e 2012, foram registradas 31.909 catástrofes no país, sendo que 73% ocorreram na última década. O banco de dados do histórico dos desastres brasileiros associados a fenômenos naturais indica que estiagens, secas, inundações bruscas e alagamentos são as tipologias mais recorrentes do país. Olha a referência. Antes de partir para o próximo texto, para o próximo suporte, olha a referência. Não deixa de olhar a referência, não. Quem produziu o artigo? Lico e Dowell. Qual é o título do artigo? Alagamentos, enchentes, enxurradas e inundações. Digressões sobre seus impactos socioeconômicos e governança. Revista de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística. Edição temática em sustentabilidade, volume 5, número 3, São Paulo, Centro Universitário Senac, 2015. É um texto adaptado. Então, quem elaborou a questão, leu o texto, pegou algumas informações fundamentais, adaptou essas informações para que o texto ficasse mais curtinho e colocou aqui como material de apoio, certo? Vamos ler o segundo suporte. Ver o que esse suporte nos traz, e a partir da informação que ele trouxer, vamos estabelecer um elo entre o primeiro e o segundo e reconhecer quais informações estão neles implícitas. Quais informações eu tenho que, de fato, analisar. De acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres de 2014, a necessidade de minimizar os riscos e impactos de futuros desastres naturais é algo fundamental para as comunidades em todo o mundo. Reduzir os níveis existentes de riscos que favorecem os desastres, fortalecendo a resiliência social, ambiental e econômica, é uma das soluções encontradas para que as cidades consigam conviver com esses fenômenos naturais. Opa! Vamos lá. Percebam que o texto produzido por Ribeiro, Vieira e Tômio, intitulado Análise da percepção do risco de desastres naturais por meio da expressão gráfica de estudante do projeto Defesa Civil na Escola, publicado pela UFPR, provavelmente na revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, volume 42, em dezembro de 2017, também um texto adaptado, nos informa que os desastres naturais causam impacto. E nós precisamos de soluções que fortaleçam a resiliência social, ambiental e econômica para que as cidades consigam conviver com o desastre que é natural. Onde muitas pessoas errariam aqui. Como lá no enunciado existe a informação sustentabilidade socioambiental, muitos trariam aquela ideia da exploração dos recursos naturais por parte do ser humano, a poluição, o uso indiscriminado de recursos finitos, a exploração indevida de recursos finitos. Então, colocaria a culpa no ser humano e traria como uma proposta de resolução desse problema o quê?
a educação ambiental. Traria como proposta a ideia de conduzir formações para o povo, de trazer para a escola, para a educação básica, para o ensino superior, ações de conscientização, de formação continuada, que visem instrumentalizar as pessoas para que poluam menos, para que utilizem menos, para que façam uso dos 5 R's, uma vez que o próprio texto do enunciado traz as palavras reestruturação e recuperação, colocando a culpa para o ser humano. Entretanto, os suportes falam sobre desastres naturais. Ambos falam sobre desastres naturais. Percebam que o primeiro menciona que o banco de dados do histórico dos desastres brasileiros associados a fenômenos naturais indica que estiagens, secas, inundações bruscas e alagamentos são as mais recorrentes. Então eu tenho problemas com estiagem, falta de chuvas, né? As secas, que consequentemente são provenientes da falta de chuva e aí, consequentemente, a seca dos rios, a falta d'água, enfim, as inundações, que muitas vezes ocorrem em locais onde a chuva é demasiada, e os alagamentos, que também são a consequência dessas inundações. Então, eu passo a ter o desastre ambiental sendo retratado como um problema. No segundo suporte, eu tenho que as cidades precisam aprender a conviver com esses fenômenos naturais. Então, o problema não é o ser humano, o problema não é a conscientização da população. O problema é que o próprio ser humano construiu suas residências, suas moradias, em locais onde o próprio meio traz condições ambientais que são desastrosas, são catástrofes, são naturais. E nós precisamos conviver com isso. O segundo texto já nos traz uma solução, que é fortalecer a resiliência social, né? Essa palavra resiliência é justamente a força que nos motiva a ter uma contraposição, ou seja, nos opor àquela situação que nos é imposta. Então nós vamos começar a nos opor àquele desastre. Nos opor enquanto sociedade. Então a resiliência do povo, social, da sociedade. Também a resiliência ambiental. Nós temos que ter aquela segurança de que vamos nos contrapor a essa condição. E também econômica. Nós temos que ter um pezinho de meia para nos ajudar. Nós temos que ter, de fato, a condição, a nível de política pública, de agir financeiramente contra esses desastres que podem vir a surgir. Então, percebam que os textos trazem um mesmo causador do problema, que é o desastre natural. E enquanto o primeiro evidencia os múltiplos desastres, o segundo fala sobre a necessidade de nós nos adaptarmos a essas condições. Entretanto, o elo entre os dois é o desastre ambiental. Então, eu preciso apresentar duas propostas de intervenção que visem minimizar, né, os efeitos. São ações que eu devo adotar para reestruturar, restaurar, né, e recuperar o que foi perdido frente ao desastre. E o que foi perdido? Aí você vai ter que utilizar do suporte para compreender que o que é perdido é uma consequência da estiagem, da seca, da inundação, do alagamento, certo? Assim como
o que eu devo propor como resolução é justamente ações que visam fortalecer a resiliência social, ambiental e econômica. Deu para entender? Vamos lá. Como o ENAD traz propostas, traz um padrão para que você resolva essas questões. O ENAD nos traz a área da ação e a ação. Eu vou apresentar as múltiplas áreas e as ações que podem ser adotadas para resolver os problemas. Primeira área, o campo psicossocial. Eu vou propor algo que envolva a sociedade e a sua condição psicológica e emocional, onde todas as atividades, todas as ações, todas as propostas de intervenção visam o atendimento à sociedade no quesito psicoemocional. Percebam as possíveis ações. Organização de mutirão de voluntários para distribuição de vestuários, remédios, alimentos e outros insumos entre os atingidos pelo desastre, etc. Então, percebam, eu vou identificar os danos que os desastres provocaram, e aí a proposta da ação já traz aqui, ó, distribuir vestuário, remédios, alimentos e outros insumos que foram atingidos pelo desastre. Viram o que eu disse? Recuperar aquilo que foi perdido diante dos desastres a partir do fortalecimento da resiliência social, as ações do povo para o povo, certo? Assim como as ações do povo que integram essa possibilidade de minimizar os impactos provocados pelo desastre a nível social, ambiental e econômico. Eu estou subsidiando as pessoas que perderam. Eu estou permitindo que elas reestruturem aquilo que foi perdido e, consequentemente, saiam dessa condição de vulnerabilidade. Mas qual é a proposta? Qual é a ação que a gente vai adotar como intervenção? Como é que a sociedade vai intervir? Ora, a partir de um mutirão, vamos reunir voluntários, vamos distribuir tudo aquilo que foi perdido, vamos trazer a sociedade para o contexto. Por isso, campo psicossocial. Traz a sociedade, suas emoções, o engajamento da população, da própria sociedade em busca da resolução da problemática. Envolve o emocional, envolve o psicológico do indivíduo. Outra proposta, mobilização de voluntários para auxílio ao trabalho de recuperação parcial das casas dos desabrigados. Mais uma vez, a sociedade integrada para recuperar. Ora, a palavra que foi mencionada no enunciado, recuperação das casas, dando novamente abrigo às pessoas que as perderam. Realocação da população afetada para locais seguros. Então, eu sei que existe um desastre, a ação que eu julgo ser pertinente é tirar as pessoas da condição de vulnerabilidade, levando elas para um local seguro. Então, realocar a população é essencial. Por quê? Uma vez que eu permito que a população continue naquela casa que foi, por exemplo, inundada, eu estou colocando essa pessoa em uma condição de risco frente ao contato com a água das chuvas que muitas vezes acabam entrando em contato com a própria rede de esgoto, se contaminando e, consequentemente, disseminando doenças. Então, a pessoa que teve sua casa atingida pela inundação, sem o devido o devido amparo, pode acabar
comprometendo a sua saúde, o que irá desencadear em todo um problema social. Os hospitais vão começar a receber mais pessoas, a superlotação nos hospitais, o desemprego, a miserabilidade aumenta, os riscos, a própria preservação do indivíduo em relação à sua segurança, ao seu bem-estar, tudo isso pode se configurar como um conjunto de consequências dos desastres. Então eu preciso realocar a população para locais seguros, de modo que ela não seja mais lesada frente a essas condições ambientais que ocorreram. Outra proposta é o resgate de pessoas afetadas por inundações ou deslizamento para abrigos emergenciais temporários. Porque eu sei que, infelizmente, isso é uma solução paliativa, é temporário. Mas eu preciso levar essas pessoas para um local seguro, um local onde elas possam ter as suas necessidades básicas atendidas, enquanto as outras ações não solucionam ou minimizam os impactos. Tá? Mas a proposta do enunciado trazia recuperação ou ainda restauração. Essas duas últimas, eu só estou tirando as pessoas da condição que elas estão enfrentando. Eu sei, mas no momento que você tira elas dessa condição, no momento que você coloca elas num abrigo, que você coloca elas num local seguro, quando você começa a promover um abrigo que estabeleça as condições necessárias que ela precisa para a sobrevivência, automaticamente você está subsidiando ela e restaurando a condição básica de vida que ela tinha. Você está reestruturando a vida daquele indivíduo através de suas ações. Você está permitindo a recuperação desse indivíduo a nível psicossocial. Tá? Mobilização de sistemas de saúde para atendimento de emergência de pessoas feridas. Você mobilizar os sistemas de saúde, você buscar ajuda com órgãos competentes, com profissionais competentes para cuidar da saúde daqueles indivíduos. Muitas pessoas provavelmente se machucaram, muitas pessoas estão num estado de subnutrição, estão num estado de subdesenvolvimento frente à seca, por exemplo, a estiagem, a falta de insumos. Então, tudo isso acaba sendo também acabam sendo possibilidades para a oferta de ações que solucionem ou pelo menos mitiguem a problemática. Mobilização de voluntários para campanhas de vacinação, isso é muito importante. Quem sabe quantas pessoas não entraram em contato com água contaminada e, consequentemente, precisam de atendimento médico e os cuidados devidos para que, por exemplo, não pegue uma leptospirose, ou até mesmo febre amarela, ou até mesmo um déficit nutricional, uma hipovitaminose. Então, uma campanha de vacina se faz necessária. Assim como a mobilização do sistema de saúde para ações de prevenção de surtos e epidemias. Então, todas essas doenças que eu anteriormente citei atuam como epidemias que podem comprometer a saúde dos indivíduos e aí, consequentemente, os sistemas de saúde têm que estar de dentro, amparando essas pessoas que foram impactadas com os desastres naturais, tá certo? Mobilização de sistemas de saúde para acompanhamento biopsicossocial da população atingida. Aqui nós temos o contexto do amparo por psicólogos, por psiquiatras, por pessoas que estarão lidando com o emocional e o
social daquela população que foi impactada. Então, eu tenho aqui profissionais que vão atuar junto àquelas famílias que perderam tudo que tinham e agora estão em processo de reestruturação econômica, familiar, emocional e de bens mesmo, tá? De bens materiais. Então, todas essas são ações previstas no campo psicossocial. Resgate e ou proteção de animais domésticos. Opa, é verdade, alguns tinham animais domésticos e aí, bem, frente a esses desastres, talvez os animais estejam perdidos, talvez os animais estejam machucados, então há uma possibilidade de oferta de ação interventiva nesse quesito. Construção de abrigos para acomodação dos animais resgatados, acompanhamento médico veterinário de animais atingidos pelo desastre. Então, quando você oferta o devido amparo ao animal de estimação, você também está contemplando o seu dono. Você também está promovendo alegria. Você também está promovendo uma ação interventiva de recuperação e de reestruturação. Bom, então esse é um campo que pode ser abordado para a resolução da situação problema apresentada. Uma das propostas que aqui são mencionadas pode fazer parte das tuas intervenções, dadas aquela questão anterior. Então vejam, é um grupo de possibilidades, é um grupo de ações, é um campo. Mas nós temos outros. Por exemplo, existe o campo econômico e sociocultural. Enquanto o outro campo se voltava à sociedade a nível de amparo, a nível de cuidado, a nível emocional e psicológico, aqui nós temos ações que contemplam a economia e a cultura do povo. Estratégias de recomposição de áreas agropecuárias. Muitas famílias vivem do que produzem, da terra, vivem da agricultura, da pecuária. Então, recompor essas áreas é de extrema importância para que a economia dessas famílias seja restabelecida e, consequentemente, para que a cultura, uma vez que é um povo que sempre viveu disso, possa ser restabelecida. A implementação e recuperação de áreas agrícolas e agroflorestais, liberação de crédito rural para agricultores e criadores atingidos por desastres. Então, sim, a nível econômico, essas pessoas também precisam de um auxílio, de um amparo financeiro proveniente do governo. Tá? Então, não necessariamente as tuas propostas interventivas têm que ser a tua ação enquanto profissional da educação física. Não. Políticas públicas que atendam às demandas sociais. Tá certo? Então, ações do governo, ações dos municípios, dos estados, da federação, ações de entidades, ações de ONGs, ações que envolvam a possibilidade de recuperação e restauração da condição inicial de vida dessas pessoas. Recuperação de patrimônios histórico, artístico, cultural ou natural. Por que recuperar um patrimônio histórico, uma estátua, por exemplo? Por que recuperar uma estátua diante de um desastre? Porque ela tem uma história, ela faz parte da cultura, ela faz parte do povo, ela é um símbolo. É um símbolo muitas vezes de luta, é um símbolo de conquistas, é um símbolo de oposição às condições que flagelam a sociedade. Então, a restauração de um prédio tombado como patrimônio artístico, cultural, natural, aliás, prédio como patrimônio histórico, artístico e cultural, uma praça enquanto patrimônio natural, patrimônio cultural, patrimônio histórico, uma estátua, de repente, uma reserva
recuperar esses patrimônios é importante para que o povo sinta que não perdeu sua essência, sua história, sua cultura, sua arte, seu meio, tá certo? Restaurar museus, igrejas, instituições culturais, etc. Aí você pode estar pensando, ainda não me convenceu. Por que recuperar patrimônios? Por que recuperar entidades como essa? Basta você pensar no incêndio que houve no museu. Claro que não foi um acidente, não foi um desastre natural. Alguns anos atrás, vocês sabem, tearam fogo no museu brasileiro e nós perdemos inúmeras obras, perdemos inúmeros documentos, dentre eles a nossa proclamação da República original. Isso teve um impacto muito grande na população. Assim como a Lei Áurea. A Lei Áurea foi queimada, foi perdida. Então, imagina para o povo que teve a história, a sua história, a história de seus ancestrais mudada por uma lei, por uma proclamação, por um ato, por um documento, e saber que esse documento foi perdido para sempre. Então, há essa necessidade de recuperar e restaurar também patrimônios e entidades locais, enfim. Mobilização de recursos financeiros para auxílio às vítimas, então aquelas vaquinhas, aquelas cotinhas, enfim. E assim, aqui é apresentado de uma forma bem genérica. Mesmo que você se posicione trazendo soluções com palavras do seu cotidiano, não tem problema, tá certo? Então, o termo vaquinha acaba sendo muito chulo, né? Muito pobre, mas você pode informar que uma das ações é a mobilização da população através de redes sociais para agariar fundos que atendam às demandas da população, que atendam às necessidades das, é, é, das pessoas que foram vítimas desses desastres. Ah, mas ainda está muito repuscado. Eu quero falar uma coisa mais objetiva, mais simples, Gabriel. Eu não tenho essa linguagem toda para fazer esse texto todo, não. Então você pode fazer de modo mais simples. Incentivar ou mobilizar mesmo, que eu acho que é um termo que está sendo muito utilizado aqui nas ações, mobilizar a, a população através de campanhas nas redes sociais para oferta de cestas básicas às pessoas que foram atingidas. A linguagem está simples. Ela só está seguindo a norma culta. Está simples. Eu não vou utilizar termos chulos ou ainda expressões idiomáticas. Não vou utilizar palavras que, enfim, devem ser ditas, mas não devem ser escritas. Entretanto, eu tenho uma informação simples, uma proposta objetiva, clara, coesa e coerente com a proposta, com a própria condição que foi vislumbrada. Liberação de aluguel social para apoio à população atingida, aplicação e uso de multas para recuperação de áreas atingidas. Isso é justamente o contexto de você pegar uma verba que não é obrigatória, vamos dizer assim, não é prevista, e converter essa verba para ações de cunho social. Então, por exemplo, multa.
O governo não tem uma meta para multas, mas acabam impondo essas multas. Essas, por consequência, trazem fundos para o governo, que, consequentemente, também podem ser empregados como de acordo com as necessidades sociais. Recuperação de bens materiais das vítimas, isso é importante. Né? O campo econômico e sociocultural. Liberação pelo governo de fundo emergencial para a reconstrução das moradias da população atingida. Um fundo que o governo tem para situações de emergência é justamente o auxílio que foi ofertado agora durante a pandemia. Né? Campanha de captação de recursos financeiros para a reconstrução das casas atingidas e facilitação na liberação de crédito para a compra de mobiliário residencial. Mobília mesmo, porque as pessoas perderam guarda-roupas, camas, tá? Fogão, geladeira. Então, o que é essencial. Nada de, então, eu vou liberar um crédito para comprar eletrodomésticos, como TV, ar-condicionado, ventiladores. Não. O que é essencial. A geladeira, né? O fogão, cama e, no máximo, mesa. Eu acho que esses são os essenciais. Então, é melhor não especificar. Mobiliário residencial, entendeu? Eletrodomésticos essenciais, tá? Então, destaque aquilo que merece ser destacado, entretanto, não especifique demais. Você acaba sendo induzido ao erro. Outro campo que podemos contemplar é o campo ambiental. Atividades de recuperação do ecossistema da área atingida, reflorestamento das áreas degradadas com vegetação nativa, nunca exótica, tá certo? Sempre nativa, que são as espécies naturais daquela região, resgate de animais silvestres, recuperação e ou proteção de mananciais, reflorestamento de nascentes com vegetação nativa, monitoramento e o controle da qualidade de água, monitoramento e o controle da qualidade do solo, verificação periódica dos padrões de potabilidade da água depois de desastres. A água está potável? Não está? Como é que está essa situação? Descontaminação do solo com presença de metais pesados, restauração de serviços públicos essenciais, dentro do campo da infraestrutura, restauração no abastecimento de água, energia elétrica, combustíveis, comunicações, limpeza de bueiros para facilitar o escoamento das águas em caso de alagamentos, retirada de entulhos e lixo para facilitar o escoamento da água acumulada, implementação de sistemas de alertas através da programação de emissoras, avisos sonoros em locais críticos para resgate de vítimas, recuperação de artefatos de acesso e mobilidade, restauração de pontes, rodovias, etc. Desenvolvimento de gerenciamento de sistemas de monitoramento remoto, utilização de drones para a localização de vítimas de desastres, monitoramento de manchas de óleo em áreas costeiras por meio de imagens de satélite. Isso aqui refere-se muito ao litoral pernambucano, né? Desenvolvimento de processos, produtos e tecnologias para recuperação ou restauração, reconstrução da malha viária com asfalto poroso de alta permeabilidade e tecnologias para descontaminação e desintegração de manchas de óleo. Outro campo é o campo sistêmico de organização, remodelagem de procedimentos de segurança e de processos industriais, convocação e treinamento de pessoal de segurança para evitar saques, furtos, roubos, treinamento da população para ações durante e ou após ocorrência de desastres. A gente vê isso muito em filmes, né? E aqui a gente não tem nenhum treinamento da população para caso aconteça algo assim. Palestras para voluntários em ações de reflorestamento de áreas degradadas, treinamento de equipes e comunidade para apoio no resgate de vítimas, treinamento emergencial de voluntários para limpeza de praias poluídas por vazamento de óleo, orientação sobre riscos à saúde a voluntários por conta da manipulação de material tóxico na limpeza de praias sem proteção adequada, promoção de ações de restauração de ordem pública
parceria entre diferentes esferas governamentais para fortalecimento da segurança pública. Então, também são ações que a gente pode adotar para que, de fato, sejam atendidas às demandas de reorganização da própria sociedade, de sistematização do meio que foi comprometido. Né? Então, imagina agora que a gente vai atuar dentro do contexto da seca, da estiagem. Implementação de tecnologias de dessalinização da água do mar, para garantir o aporte de recursos hídricos da população, aproveitamento de água da chuva nos períodos de pouca chuva ou estiagem, construção de cisternas para armazenamento de água da chuva, reflorestamento da mata ciliar, racionamento de águas em níveis críticos de vazão e disponibilidade hídrica, reuso da água. Exemplo citado, água de banho pode ser captada e usada para lavagem de quintal e para dar descarga em vasos sanitários. Então, vejam, você pode colocar reuso da água. E se você não souber quais termos utilizar para ser tão objetivo e ao mesmo tempo ter uma linguagem incisiva, você pode dizer coleta ou captação da água utilizada em banho para lavar quintal, para descarga em vasos sanitários. E você, mesmo usando uma linguagem mais simples, atende àquilo que for necessário. Não tente trazer palavras que você não tem pleno domínio, tá certo? Cuidado com isso. Monitoramento da qualidade da água de reuso. Então, essas são algumas das diretrizes ofertadas pelo próprio ENAD para a resolução de situações da situação problema da questão de 2019. Então, vejam quantas sugestões, não é? Do mesmo jeito, podemos encontrar em outras questões. Aí nós temos mais uma questão discursiva. Entretanto, dessa vez eu vou ser bem mais objetivo, não tem tantas propostas, não. São 2 itens que devem ser respondidos, o item A e o item B, e a gente vai ser bem mais direto nessa aqui, tá bom? Vamos identificar os elementos suporte, que nesse caso é apresentado a partir de uma figura, né, que é um pequeno fluxograma, e também um texto. A referência deste, que aqui é só o link mesmo, não tem uma informação contida nele, e nós temos o enunciado acompanhado de itens a serem respondidos. Vamos para o enunciado. A partir das informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. Faça, o verbo é fazer. O que se pede. Então, você vai executar os próximos verbos. Tá certo? O teu comando não será dado pelo fazer, e sim pelos verbos dos itens. Mas como o suporte irá nos ajudar? A partir das informações apresentadas. A partir das informações apresentadas. É explícito ou é implícito? A partir das informações apresentadas. Então, a informação te dá algo para, a partir daquele ponto, você seguir. Então, se a partir, automaticamente existe uma informação que está explícita e depois dela vem a tua resposta. Então, ela vem como o fundamento da tua resposta. Vamos ler os itens e posteriormente a gente vai para o suporte. Cite, olha o verbo cite, você vai citar 2 ganhos possíveis. Ok, então eu vou citar aquilo que se ganha para o campo científico do país, resultantes
de uma boa articulação entre os entes representados na figura. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na figura, existem entes, que aqui eu já consigo ver. Setor público, empresa, instituição de ensino superior. Ok. Se houver articulação entre esses itens, entre esses entes, melhor dizendo, eu consigo obter um ganho para o campo científico, correto? Correto. Então, se as instituições de ensino superior, as faculdades, as universidades, estiverem em parceria com empresas e o setor público, é possível que o campo científico, ciências, ganhem algo. E eu tenho que citar duas possibilidades de ganho. Ok. O item B. Cite 2 ganhos possíveis para o campo econômico. Opa, peraí. Então não é só para a ciência, é para a economia também. A economia de quem? Do país. Resultante de quê? De uma boa articulação entre os entes representados na figura. Ambas as... Não são alternativas, são itens. Ambos os itens valem 5 pontos. Então vamos lá. São itens valiosos. Eu não posso errar. Se a informação do enunciado dizia que a partir do que foi apresentado eu conseguiria fazer o que se pede, eu conseguiria citar. Então, a partir da informação, eu consigo citar. Tudo bem. Vamos buscar a informação e ver como essa informação torna-se a base para o que eu vou citar. Setor público, empresa, instituição de ensino superior. O Brasil está longe de ser um país atrasado do ponto de vista científico e tecnológico. O país está em posição intermediária em praticamente todos os indicadores de produção e utilização de conhecimento e novas tecnologias. Em alguns processos indicadores, a situação do país é melhor até do que em alguns países europeus, como Portugal ou Espanha. E, de modo geral, estamos à frente de todos os demais países latino-americanos. Talvez nosso pior desempenho esteja nos depósitos de patentes, seja no Brasil ou no exterior. Opa, peraí, depósito de patente? Nosso pior desempenho? Então, quer dizer que o que é patente nesse contexto? A patente é algo que reconhece quando o texto científico, o produto que foi gerado a partir da minha pesquisa, do meu TCC, da minha dissertação, da minha tese de doutorado, da minha dissertação de mestrado, enfim, do meu artigo, pertence a mim, pertence ao meu país. Eu tenho uma colega que é professora que ela tem uma patente de um método utilizado para marcação de mosquitos contaminados por Zika vírus. Então, ela tem essa patente, esse registro. Então, toda vez que alguém usar esse método, automaticamente ela deve ser reconhecida como a responsável pelo método, a elaboradora do método. E a patente é um registro científico. A única informação que você precisar saber, certo? Talvez alguns de vocês não saibam, estão sabendo a partir de agora. A patente é um registro científico de um produto que você gerou a partir de sua pesquisa, a partir da ciência que foi feita por você. Então, eu percebo que o Brasil ele está bem posicionado, cientificamente falando. Entretanto, os registros científicos aqui no Brasil e no exterior talvez não estejam sendo devidamente contemplados. E uma solução que está sendo ofertada é justamente essa associação entre o setor público, a empresa e a instituição de ensino superior. Como é que a gente pode fazer essa associação? Vamos pensar aqui, eu vou dar algumas sugestões. Oferta de estágio pelas empresas. O setor público pode minimizar os impostos para empresas que
fizerem parcerias com instituições de ensino superior e ofertarem estágio. Ah, que legal, professor. Isso pode acontecer? Pode sim. Pode sim. O próprio setor público pode minimizar os impostos da instituição de ensino superior se ofertar estagiários para empresas. Veja que interessante. Tanto uma via quanto outra podem ser estabelecidas. A empresa pode contactar o setor público para que o setor seja responsável por contribuir de alguma forma com, com facilidades de importação de produtos ou exportação de produtos, ofertando a possibilidade de uma parceria com instituições de ensino superior para oferta de mão de obra para o próprio setor público, ou ainda para atender às demandas sociais. Exemplo, ações da comunidade, promoção de um mutirão de vacinação com uma instituição de ensino superior que apresenta o curso de enfermagem, uma própria FBJ, por exemplo, poderia ser apontada como por uma empresa como sendo a responsável por, junto ao setor público, desenvolver uma campanha de vacinação. E não precisa articular as três, basta duas. A prefeitura pode solicitar que vocês, profissionais de educação física, desenvolvam numa praça uma ação junto à comunidade para promoção de saúde. E aí, consequentemente, essa ação promove a instituição de ensino superior e, para vocês, entra todo um contexto de contratação pública e também a própria atuação profissional, própria experiência. Então, essas relações podem ser estabelecidas de modo que hajam ganhos profissionais, econômicos e científicos. Para a produção de ciência, parcerias para o desenvolvimento de estudos, enfim. Existem inúmeras possibilidades. Vamos analisar algumas delas? Exemplo, no item A, para o campo científico. Eu sei que o estudante deve apontar dois ganhos possíveis como os apresentados, resultantes de uma boa articulação entre pelo menos dois dos entes. Lembra que eu disse? Não precisa ser dos três, mas podem ser entre dois. Como, por exemplo, no campo científico, pode haver a ampliação dos recursos para a produção de conhecimento científico voltada à resolução de problemas. Então, por exemplo, a parceria empresa-instituição de ensino superior. A empresa, diante de um problema, exemplo, um exemplo, tá? A Moura está tendo problemas referentes a recursos ambientais. Contacta a FBJ para que o curso de Geografia e o curso de Biologia contribuam com, e até mesmo Engenharia de Produção, contribuam para a elaboração de uma proposta que vise a ampliação de recursos para a produção de conhecimento científico. Então, a empresa amplia o recurso para que os estudantes gerem um produto de conhecimento científico que solucione um problema da empresa. Um artigo, um projeto, um resumo expandido, uma patente que contribua para a solução do problema da empresa e aí ampliar o recurso será a contrapartida da própria empresa. As bolsas do ProUni, do ProUP, do FIES, são iniciativas do setor público para com as instituições de ensino superior, para que haja a oferta de bolsas, para que o estudante tenha condição de fazer o ensino superior e gere produto científico, gere artigos, resumos, TCCs, diversos trabalhos que contribuam para a ascensão da própria sociedade como um todo no campo das ciências. Entenderam? Vocês estão gerando TCCs. São trabalhos científicos que vão ficar à disposição da instituição de ensino superior e do público de modo geral, da população de modo geral, para que eles possam produzir seus próprios trabalhos. Então, é uma produção científica. Transferência mútua de conhecimento e de tecnologia. As empresas podem abrir suas portas para pesquisas das instituições de ensino superior.
Os órgãos públicos podem abrir suas portas para pesquisas do ensino superior. As instituições do ensino superior podem ofertar visitas técnicas para a formação dos funcionários de uma empresa. O curso de administração pode promover um evento que contemple os funcionários de uma startup local, entenderam? Então, ocorre essa transferência mútua de conhecimento, que eu não utilizaria nem o termo transferência, eu acho que é o compartilhamento de conhecimento e de tecnologia entre os entes. Ampliação das fontes de financiamento para desenvolvimento de pesquisas, tais como bolsas, montagem e manutenção de laboratórios, disponibilização de equipamentos e prestação de serviços. Mais uma vez, aquilo que a gente já comentou, né? E temos o campo econômico, que pode surgir com ampliação do investimento na criação de soluções tecnológicas mais acessíveis e mais adequadas às necessidades locais, o desenvolvimento de tecnologias que propiciem o uso sustentável de recursos naturais e insumos diversos, o desenvolvimento de novos produtos, processos e materiais ajustados às demandas e potencialidades do contexto local, o desenvolvimento de tecnologias e arranjos que propiciem a constituição de cadeias produtivas mais sustentáveis, com maiores aportes e insumos locais, o desenvolvimento de arranjos produtivos locais com participação das IES, das instituições de ensino superior, ampliação de canais de inserção laboral dos estudantes e egressos. Então, concluiu a graduação, e se a prefeitura tivesse um programa para a contratação de egressos do ensino superior, como seria legal? Entenderam? Então, esse campo econômico representa justamente as possibilidades financeiras de melhoria para empresas, para estudantes do ensino superior, para a academia do modo geral, as instituições de ensino superior e para o próprio setor público. Então, a contratação de serviços, a oferta o desenvolvimento de parcerias para minimizar gastos nas empresas, para minimizar gastos do setor público, seja utilizando insumos locais, em vez de exportar um produto para a produção de um cosmético que vem de lá da Europa, por que não fazer com um insumo local? Babosa, mandacaru, juá, entenderam? Exemplo, existem pastas de dentes feitas de hortelã. Hortelã pode ser plantada aqui no Brasil? Pode. Mas eu tenho aqui no Nordeste, em vez de hortelã, o juá. O juá serve para produzir pasta de dente com aquele aspecto refrescante. E eu tenho o juá mais fácil que a própria hortelã aqui no Nordeste. Por que não usar o juá em vez de usar a hortelã? Por que as empresas não podem usar o juá em vez de hortelã? Não iria baratear os custos do produto? Então eu posso desenvolver uma parceria com o setor público para que a empresa não traga mais os insumos de fora do estado, de fora da região, de fora do estado, e sim faça uso dos insumos locais, para que o próprio setor público minimize os impostos arrecadados da importação e a empresa possa comprar o produto ao mercado local, ampliando o campo da economia. Diversificação de estruturas produtivas e empresariais no país, como startups, incubadoras, empresa júnior, fundação de apoio, joint venture, ou seja, apoio para que haja a construção ou a diversificação de empresas no país. E ampliação dos investimentos voltados para o alcance de novas patentes. Bom, então, eu acredito que nós tenhamos contemplado bastante, eu acho que já passamos de 1 hora de diálogo aqui, né, nesse padrão de respostas, e creio eu que vocês tenham compreendido essa ideia da transformação do problema em solução, da utilização dos verbos, da questão do enunciado, dos suportes, para a
estruturação de uma resposta coerente com a problemática apresentada. No mais, na próxima aula, nós vamos conversar sobre a estrutura das questões discursivas que contemplam um componente específico. E creio eu que vocês sairão afiados para responder quaisquer que sejam as questões discursivas, questões abertas. Fiquem com Deus, um cheiro bem grande no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.